E você tem essa história com a Amazônia também, que você teve lá agora, né? Sim. Há pouco tempo, né? E é mais ou menos o mesmo fenômeno, como que é? Isso entrou na minha vida por uma série de coincidências que pra mim... É porque aí você começa a pensar, a gente vive uma simulação, né? Porque assim, acho que na vida de todos nós acontecem coisas em sequência que a probabilidade de acontecer aquilo tudo, pra acontecer aquele efeito final, é tão pequena que você começa a se perguntar se a gente não vive de algo que alguém tá sacaneando a gente programando aquilo. Predestinado. E são vários eventos que acontecem essas probabilidades pequenas e que e tem aquela consequência. Então, assim, eu acredito muito que tem alguém sacaneando a gente, programando ali no computadorzinho a gente, e acontecendo, e o cara falando, haha, tá vendo? Ele tá achando que foi intervenção divina. Sendo que eu que programei. O Elon Musk acredita que a gente tá numa simulação. Eu também acredito. Então, assim, por uma série de coincidências, trabalho na Petrobras, né? Então, uma série de coincidências, pessoas lá da minha cadeia de relacionamento me falaram, olha, tem documentos aqui da FUNAI que mostram que teve ataques de OVNIs aqui, a FUNAI documentou tudo isso. E naquele ano, era 2019 para 2020, quase pandemia, eu não estava pesquisando OVNI naquele ano, eu estava acompanhando porque começou a sair notícia em 2017, do Elizondo, do New York Times, então eu comecei a ver aquilo com outros olhos, né? Mas não pesquisava nada. Aí eu falei, você tá me sacaneando, é mentira isso, né? Ele falou, não, faz um pedido da lei de acesso à informação, porque aconteceu nessa aldeia, tal, foi assim. Eu falei, vou pedir. Eu falei, achei que não ia vir nada. Veio lá dezenas de documentos da FUNAI, do Ministério Público. Aí veio da FUNAI. Aí eu surtei, né? Porque tava lá, desceu uma nave em forma de cilindro, desceu na aldeia, disparou um feixe de luz, só nas meninas jovens da aldeia. As meninas tiveram vários efeitos fisiológicos. E os indígenas... E tá aparecendo o tempo todo, os indígenas pararam de pescar, porque é a hora que eles pescam é 6 da noite, que é quando o sol se cai. O sol cai, as naves vêm. Cara, é bem parecido mesmo com os relatos da Operação Prato. Exatamente. E eu não conhecia nem direito a Operação Prato na época. Fui pesquisar depois que eu fui ver que era exatamente igual o modus operandi. E os indígenas estão em pânico, ninguém consegue mais ter a sua subsistência, porque eles vivem da pesca naquele local, da caça, ninguém quer caçar e pescar. Até que o pessoal lá do Pará fala, né, que pararam de pescar e começaram a comer coisa enlatada, né? Sim, e todo mundo na mesma casa, com os homens com espingarda fazendo ronda, as mulheres e as crianças. O comportamento humano nesses casos é igual. É igualzinho, É cara. idêntico. Que demais. E pedindo ajuda pro governo. Aí Polícia Federal, Forças Armadas e tudo isso. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. Entrei em choque, falei, nossa, isso é real mesmo esse troço. E aí pedi mais documentos. Aí é um novelo de lã, né? Você puxa uma linha e vem e começa a vir, né? E aí que é o que os congressistas americanos estão fazendo hoje, né? Comecei a pedir Ministério Público, o Ministério Público pulou para a Polícia Federal e começou a vir e vir. Hoje são mais de 200 páginas de documentos que eu consegui e 20 minutos de vídeo com os depoimentos. A Polícia Federal foi lá, fez os depoimentos com os indígenas, perguntando como é que era aquilo. Os policiais ficaram de plantão para tentar ver OVNIs. Caramba. E isso aconteceu em 2 missões da Polícia Federal. E aí depois que eu fui para Operação Prato e vi que exatamente o que aconteceu lá, décadas atrás, em 77. E isso aconteceu em 2014. Você vê que está acontecendo hoje. Mas será que foi constante desde a década de 70 para cá ou parou e voltou agora? Eu creio que esse fenômeno vem em ondas e assim, se a gente puxar, onde é que a gente cai? 2014, Brasil, Acre. Se a gente puxar anos 2000, 2010, Peru. E se a gente puxar, tem uma linha que você vai seguindo esses casos. Então, para mim, é um fenômeno cíclico, migratório, de alguma pesquisa que está acontecendo nessas populações. Que a pesquisa tem umas coisas diferentes. Por exemplo, lá no Acre, esse feixe que vinha não arrancava a pele, porque lá na Operação Prato era tipo uma biópsia, tinha parte da pele, a carne sendo arrancada. Nesse caso do Acre, a princípio, não. Era só tipo uma leitura, um escaneamento. E não teve ninguém com sequela permanente. Na Operação Prato você teve. Eu visitei pessoas que tiveram um dano cerebral depois que foram atingidas. Caramba. Aí por um efeito colateral ou proposital, a gente não sabe. Para mim é um efeito colateral, talvez. E que elas tiveram um dano permanente e teve uma consequência ali permanente de sequela. Tem lá aquela testemunha famosa, né? A senhora lá, a Silvia, né? A Silvia que foi. Eu fui na casa dela, fui lá. Você chegou a encontrar com ela? Encontrei com a família, conversei, só que você não consegue conversar com ela. Né? Não, você não consegue conversar com ela, porque ela virou tipo uma criança, ela é uma regressão mental. E foi depois dessa situação toda? Que ela foi regredindo. Foi que nem aconteceu lá no caso no Ceará também. Uma pessoa também foi afetada da mesma forma, foi regredindo. Caramba. Igualzinho a Silvia. No Ceará e você vê no Pará. Você viu que o governo do Peru falou sobre esses casos, né? E aí eles especularam que poderia ser
alguém tentando assustar o pessoal que estava ali na região pescando, né? Por interesses de garimpeiros. Aí falar do pessoal de voando de jetpack, né? Tipo, vou chegar lá. A Operação Prato falam disso, né? Das companhias japonesas, né? Que Isso. tinham ali, né? Sim, tem uma teoria dessa que seriam Tem uma companhias teoria que estavam dessa, ali. né? Agora, sim, e a Operação Prato, o que é mais impressionante é você ter os militares falando que tinham essas naves de diferentes formas e que essas naves saíam do Rio, do Rio. Sim. né? Então, assim, aí você começa a ver, pô, o pessoal sempre fala que é estratégia, mas o troço tá saindo do Rio. E você chega no ar que tá saindo do Rio também. Então você vê, será que tem... E aí você chega nos Estados Unidos, tá saindo do mar. Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico entra pelo Rio e chega no Brasil. Será que não tem um fenômeno que tá... Pode até ter vindo de fora, tá? Mas será que não há um fenômeno aqui, uma civilização que tá escondida no mar, realmente existe uma base ali no mar? Humana ou não, aí fica a discussão. E que tá usando as águas para poder se camuflar e se movimentar e fazer algum tipo de pesquisa? Então é um outro paradigma, quebra de paradigma, que a gente sempre fica naquela coisa de extraterrestre. Acho que a gente precisa mudar para ver. A gente não sabe a explicação, né? Ninguém sabe a explicação disso. E aí o que acontece, né? 2000, chega no Peru isso. E aí o Peru monta a OIFA, que é o Gabinete de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos. E eu conversei com o Julio Chamorro, que foi o coronel que fundou a OIFA. Ele falou, Rony, chegou um ponto que afetou tantas aldeias na selva amazônica peruana, que o Peru teve que dar uma resposta, que foi a criação disso. Os militares tiveram que ficar lá permanentemente com os moradores lá. E teve um dia que eu estava lá e desceu um disco voador desceu na minha O equipe. clássico. Me ligaram, falaram assim, Ruth, amor, eu tô aqui dando tiro no disco voador. Aí ele falou assim, tenta filmar. O cara, não, tá aqui. Você vê o nível que chegou, entendeu? Entendi. O cara pensar em pegar a câmera e filmar. E isso aconteceu numa linha na selva amazônica peruana inteira. Veio vindo Tilucanas, Pucallpa, várias cidades, e depois chegou no Acre. E se você pegar a linha... Entendi. Tem como se fosse um trajeto ali, né? Então, realmente, para mim, parece ser uma operação, seja lá de quem for. Né? Entendi. Aí até pro pessoal entender, e ouça lá o podcast, tá? É muito legal. Tem a participação do Rony, de quem mais? Tem uma galera lá, né, que participa, né? Infelizmente, o Jevaerd, acho que não chegou a participar, tinha morrido já, né? Boaventura tá. Tem meu amigo Heitor e o Natan. O Edson, né? O Edson acho que participou também, né? Não sei, será? Eu acho que o Edson ajudou os Eu sei caras em que alguma coisa. o Heitor e o Natan foram duas pessoas que moram lá em Belém. Eu fui isso. com eles. O Heitor é um né? grande pesquisador dessa O Heitor é quem deu continuidade à pesquisa toda. Ele foi para cada uma das cidadezinhas ali do Pará, inclusive Maranhão também, entrevistar as famílias. E grande parte daquelas entrevistas são do acervo do Heitor. Entendi. E até o pessoal entender, assim, o fenômeno aconteceu. Operação Prato foi a operação que o Exército fez lá, que na verdade foi pouquíssimos dias, né? A gente pensa que a Operação Prato é um negócio gigantesco, né? Mas oficialmente falando, ela foram... Finalzinho de 77 para 78. né? Foram poucos meses. Foram pouquíssimos meses. Foram pouquíssimos meses e tal. E falam que ela começou de um jeito e terminou também meio... de uma forma meio misteriosa, meio... Os fenômenos foram crescendo de intensidade. O Orangel Holanda, que era o comandante, isso aí. que era na época capitão, ele falava com os militares dele, eu só acredito quando descer a nave. Isso não existe, isso aí é histeria coletiva. Porque ele ia no posto de saúde, tava todo mundo com marca falando que tinha sido afetado por um disco voador. E ele ficou lá mais de mês e não via nada. Ele fazia um vigília e não via nada. Então ele falava, esse pessoal tem histeria coletiva. Mas o sargento falava, mas você não tá vendo a marca? Não, só acredito quando a nave descer. Aí teve o dia que a nave desceu. Que ele fala, não, aí realmente comecei a acreditar. E aí começou a navezinha, passando, descendo, daqui a pouco começou, o último caso que ele participou foi uma bola de futebol americano, que ele fala, que tinha 80 metros de comprimento, e a bola de futebol americano em pé, em cima do rio. E que abriu uma portinha, uma janelinha em cima, que ele não conseguia ver o que era, porque tinha uma luz. E aí, depois desse evento, a operação foi misteriosamente encerrada. Ela foi escalando e parece que falava, já deu, já... E o barqueiro que levava eles para fazer vigília falava que teve no rádio, vinham comunicações, vinha uma espécie de idioma que ninguém entendia.